Deus condenou o pecado do homem na carne. Já mostra que essa carne sofreu muito. É o que nós vamos entender nessa pregação. O corpo de Cristo sofreu muito. A carne de Cristo sofreu muito. Por quê? Era o nosso pecado que foi condenado na carne. Jesus Cristo, revestido da carne infectada do pecado de Adão, apesar de não ter contraído a mancha do pecado, tomou sobre si as misérias contraídas pela natureza humana em castigo do pecado. Olha que bonito isso, revestido de uma carne infectada do pecado. Ele assumiu a nossa carne. Claro, ele foi em tudo igual a nós, menos no pecado. Nosso Senhor não pecou, mas Santo Afonso está dizendo que ele assumiu esse pecado. Santo Afonso está dizendo que esse pecado caiu sobre ele. Escreve Isaías 53, de 7 a 6. O Pai depositou sobre ele a iniquidade de todos nós. Então veja isso. O justo, um Deus, assume uma carne infectada pelo pecado, mas ele não assume o pecado, mas o Pai dá sobre ele cai a carga, as iniquidades de todos nós. Sobre aquele corpo, sobre aquela carne, cai a iniquidade de todos nós. Eis, pois, Jesus carregado com todas as blasfêmias, com todos os sacrilégios, torpezas, crueldades, com todas as maldades que cometeram e ainda cometerão todos os homens. Então isso é muito forte. Sobre Jesus caiu os pecados de todos. Quantos crimes já houveram na face da terra? Quantos abortos já houveram na face da terra? Se a gente só contar os crimes da nossa geração, a gente já se assusta. Imagina os crimes de todas as gerações, desde Adão. Pega aí todos os crimes de Adão e Eva até hoje. Pega aí os abortos de Adão e Eva até hoje. Pega todos os pecados da humanidade, as maldades, os enganos, as mentiras, os roubos, as injustiças. Tudo isso caiu sobre ele. E mais, os pecados que ainda nós vamos cometer já está sobre ele. Então, é por isso que nós dissemos, o Senhor morreu por você. Porque Ele já morreu pelos pecados que você já cometeu, mas Ele já morreu pelos pecados que você ainda vai cometer. Então você imagina o peso que estava sobre ele. Era um peso gigante. Era um santo, era o justo assumindo a injustiça do mundo inteiro. Eu acho que Mel Gibson naquele filme, nesta hora, ele foi sensacional na hora do Getsemane, quando o Mel Gibson coloca ali uma serpente conversando, Jesus sendo tentado no Getsemane pelo demônio, e o demônio vai conversando com Jesus mais uma vez. Claro que o Evangelho não nos narra esse acontecimento da serpente conversando com Jesus, mas eu acho que foi muito interessante aquele diálogo, e a serpente conversando com Jesus dizendo, é pesado demais esse fardo.
Por quê? Porque Jesus está recebendo ali já, ele está recebendo o fardo da humanidade inteira, os pecados de todos, e a serpente fica no ouvido dele: é pesado demais esse fardo, você não vai aguentar, você não vai resistir, não vale a pena, eles não merecem. E o fardo era tão absurdo que um homem começa a suar sangue. Eu nunca suei sangue na minha vida. Você já suou sangue alguma vez? Não. Era uma dor tão absurda, porque para Jesus dizer: minha alma está triste até a morte, para Jesus falar isso, ele estava sendo esmagado. A alma dele estava sendo esmagada, ele estava sendo triturado, os pecados estavam caindo sobre ele, ele sabia o que ele ia enfrentar. E para Jesus dizer: Pai, afasta-te de mim este cálice, na vida inteira de Cristo a gente nunca ouviu ele falando nada disso. Eu estou cansado hoje, Pai, afasta de mim isso, Pai, afasta de mim aquilo. Nós não vimos em nenhum momento do Evangelho. Vai se aproximando da paixão, os pecados caem nas costas dele, da humanidade inteira. Só os meus já pesa na costa dele. Imagina juntar com o seu. Imagina juntar com o de todos. Quantos homens e mulheres já existiram na face da terra? Só hoje, quantos milhões e bilhões e trilhões, não sei quantos de homens existem nessa humanidade. Só hoje. Imagina desde Adão e Eva. Está dando para entender? Tudo caiu sobre ele. O Pai depositou sobre ele a iniquidade de todos nós.